Boa noite. É com muita alegria e satisfação que estamos iniciando mais uma reflexão com o Espiritismo. Bem-vindo, Cíntia. Boa noite a todos. Bem-vindos, Serginho, Paulinho. Vamos lá mandar o link para dividir. Cadê Paulinho? Aqui. Mandando para. Oi, Bitu, Elaine, Valéria, Paulinho. Ah, Hoje já, minha filha já me pegou. Você já não ia pegar nessa 1º de abril, não, viu? Tudo bom, Paulinho? Boa noite. tudo bem. Vamos lá conversar um pouquinho hoje, tentar entender como funciona essa tal de caridade que é tão recomendada pelos mais sábios, né? Vamos tentar, né? Você está aqui para explicar as coisas, né? Antes de mais nada, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexão com o Espiritismo. Aquele último momento para irmos para o nosso retiro espiritual, ou seja, o nosso cobramento, né? Para os bons sonhos, as boas elucidações, os bons estudos. Temos esse encontro agora nas quintas-feiras, né? Com um trabalhador lá de Maria, trazendo aquela energia maravilhosa. O Paulinho tem de monte, né? Por isso que ele está aqui. E vamos para a nossa leitura de abertura da noite de hoje, do livro O Homem é Aquilo que Pensa, de James Allen. Assim como você não pode ter uma habitação arejada e saudável se não permitir que o ar e a luz do sol penetrem em sua casa, também um corpo forte e uma aparência risonha, feliz ou serena só podem resultar de uma mente livremente aberta e pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade. Fica a dica da nossa leitura de abertura hoje, do James Allen. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, dizendo: Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima e Espiritualidade amiga. Gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, pedindo o teu consentimento, a tua influência, a tua intuição nos trabalhos da noite de hoje, junto ao nosso irmão Paulinho, tão querido por todos os trabalhadores do Lar de Maria. Agradecemos a oportunidade, cada vez mais, de servir ao teu propósito, de levar luz, consolo, orientação e amor. Obrigado, Pai, que possamos dar por iniciado esse trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, dedicamos todos os trabalhos que estamos fazendo, desde o início da pandemia, essa energia maravilhosa, a todos aqueles que se sentem necessitados na parte moral, na parte emocional, da parte mental e espiritual. Os nomes para as vibrações coloquem sempre para que todos possamos vibrar juntos. Antes de passar a palavra para Paulinho, para a gente conversar com esse tema tão importante para todos nós, independente de sermos espíritas, não é? O nosso convite, tivemos alteração na programação da palestra de amanhã. Iríamos ter a palestra com Patrícia Costa, houve um imprevisto, e vamos estar com o Denis Medeiros, da Paraíba, amanhã, falando sobre aprendendo com a morte, vida que segue, né? Jesus já nos disse, desde que esteve conosco, que ninguém mais morria. O Espiritismo veio a comprovar, elucidando, matando a morte, e vamos falar disto amanhã com o Denis Medeiros, da Paraíba, que tem um trabalho belíssimo sobre o tema da morte, não é? Então, todos convidados amanhã, palestra doutrinária, às 19 horas. E sábado agora é o dia, né, no nosso programa quinzenal, que é o Live Lar de Maria, que foi nosso primeiro programa digital, aos sábados. Sábado sim, sábado não. Vamos estar falando de física quântica, não é? Espiritualidade e espiritismo. Vamos descobrir o que podemos esclarecer sobre isso. O que é que tem a ver a física, o que é que ela fala, o que é que ela pode nos ajudar. E para aí estamos trazendo o professor André, mestre em física lá de São Paulo,
para conversar com tanta propriedade sobre esse assunto. Um bate-papo excelente, não perca, todos nós vamos aprender muito. E agora vamos aqui passar a palavra para Paulinho, que foi o meu amigo do digital. O Paulinho cuidava antes de eu contribuir, né, do Facebook Lar de Maria, né, foi o pioneiro. E as lives também, né, só começaram porque Paulinho ficava falando: e aí, Bruno, quando é que vai fazer uma live, né? E aí o trabalho também tomou essa proporção maravilhosa nos canais do YouTube, né? Então, paguei um padrinho querido, Paulinho. Paulinho, dê boa noite, converse, vamos falar de caridade, meu irmão. Fica à vontade. Isso. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, né? Trabalho no Lar de Maria já há alguns anos. Tive a oportunidade de acompanhar e tenho a oportunidade de acompanhar o crescimento da casa, né? E me sinto muito feliz em poder saber que as atividades, né, os trabalhos têm tomado a proporção que a gente tem visto, né, tem presenciado isso e tem percebido, principalmente quando falamos em assistência, né, um trabalho assistencial, social, e que é muito importante, que é a base da nossa conversa de hoje. Falar de caridade é falar do amor sob diversos aspectos, né? Um amor prático, um amor em movimento, um amor que vai até o outro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar na caridade é do ponto de vista pessoal, né? De como isso acaba, né? Esse movimento de sair de si e ir ao encontro do outro acaba transformando nossa própria vida, né? Alguém já dizia o seguinte, que a caridade, né, alcança, né, o bem, alcança a sua plenitude quando, além de ajudar o outro, ele consegue transformar quem o praticou. Então, a partir do momento que eu vou exercitando essa doação de mim ao outro, eu consigo me transformar enquanto pessoa e crescer moralmente, espiritualmente, seja lá a forma como a pessoa classifique. Porque o segundo aspecto que a gente pensa na caridade é um aspecto social. E esse aspecto social, eu queria, pelo menos nessa parte, deixar um pouco afastada do aspecto religioso, que é um aspecto do compromisso que eu tenho com o meu irmão que está do lado. Independente da minha crença, independente da minha forma de perceber o mundo, mas eu tenho um compromisso social com aquelas pessoas que estão ao meu redor. E eu preciso fazer o melhor que eu posso para aquela pessoa. Um outro aspecto da caridade que a gente precisa pensar também um pouco é o próprio aspecto religioso da caridade, né? O que seria a caridade do ponto de vista da religiosidade? Que seria uma outra ramificação, uma outra vertente do pensamento desse amor e movimento, que acaba se corporificando dentro de um pensamento religioso. Em alguns casos, isso é extremamente bom, benéfico, porque acaba amplificando aquilo que a gente conhece como amor. Em outros casos, isso acaba aprisionando, de certa forma, o que a gente conhece de amor, porque a gente começa a modelar o que seria importante para o outro diante de um conceito que eu não entendi, que eu não consegui compreender bem a partir das minhas próprias experiências. Então, dentro de todas essas vertentes que não se encerra apenas nessas que eu falei, a caridade ela significa a solução, talvez, para os problemas da humanidade. Porque quando eu consigo fazer esse movimento, quando eu consigo sair de mim mesmo, eu consigo perceber melhor o outro e todas as expressões que o outro carrega em si
que faz parte da sua individualidade e que necessita da compreensão, do carinho, do amparo das pessoas. Não sei se vocês já perceberam, devem ter percebido provavelmente, que todos os discursos de Jesus, né, toda a ajuda que Jesus deu, ou pelo menos a maior parte dessa ajuda conhecida por nós, foi uma caridade que a gente diz assim, que foi uma caridade moral. Foi uma caridade que não estava presa num objeto, que ela não dependia de uma cesta básica, que ela não dependia de você dar algo material para alguém. Se a gente for parar para analisar as benfeitorias de Jesus e os milagres, elas estão apoiadas em cima de uma caridade que é uma caridade que acaba se tornando, em alguns momentos, maior do que essa caridade material que a gente pode oferecer às pessoas. O que faz com que a caridade possa ser praticada em qualquer momento, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, o fato de nós termos essa possibilidade de ajudar alguém, nos coloca na posição de quem possui o amor e deseja praticar esse amor através da caridade. Os espíritos, já conscientes dessa necessidade de nós nos transformarmos enquanto indivíduos, né, pela prática da caridade, nos alertou e nos alerta, né, desde sempre, e isso não só como um conceito, uma ideia do espiritismo, mas das várias tradições que pregam esse amor universal, que nós deveríamos nos esforçar para vivenciar essa caridade o máximo de tempo, né? Aproveitar todas as oportunidades para sermos caridosos. O próprio Francisco de Assis, quando pronunciou, verbalizou a sua prece, que hoje é conhecida por todos nós, ele se coloca à disposição de Deus para fazer a caridade para aqueles que necessitam. E diz assim o seguinte, que é preciso, muitas vezes, compreender mais do que ser compreendido, né? Amar mais do que ser amado. Dentro de tudo isso que a gente falou, o que é que acontece na prática, né? No dia a dia? Muitas vezes a gente, despreocupado um pouco com essa necessidade de agir caridosamente, agir com amor, né? Agir de uma forma como nós gostaríamos que fosse feita conosco, porque estamos apressados, porque estamos muito ocupados, ou porque a gente não conhece, porque isso não me interessa. O que é totalmente contrário a uma ideia de mundo melhor que pode ser a aspiração de todos nós. Esse tema, quando chegou para mim, me colocou assim por reflexão por bastante tempo, porque a gente precisa mais do que nunca, né, no nosso período atual, exercitar a caridade. A gente precisa mais do que nunca amar aqueles que estão ao nosso redor, né? Ajudar aquelas pessoas que estão em volta, né? E perceber melhor essas pessoas. Primeiro, como uma responsabilidade social mesmo que a gente tem para amparar. A gente vive um momento muito difícil, talvez um momento que não foi programado por muitas pessoas. E o que coloca, de certa forma, muitos daqueles que a gente até pode ter uma situação de vulnerabilidade. E uma vulnerabilidade completa em todos os aspectos. Não só no aspecto material, que é o que mais preocupa as pessoas, né? A gente
tem essa preocupação material, lógico que ela existe, é real, é preciso para a fome, é preciso socorrer as misérias, né, as dificuldades, né, a pobreza, mas é importante que a gente não esqueça de que a caridade material, o que eu dou a alguém, precisa ser acompanhado de uma caridade espiritual, de uma caridade moral, de uma assistência que vai além daquilo que eu estou entregando. É um olhar carinhoso, é um gesto que mostra uma compreensão, né? Tendo a situação que aquela pessoa se encontra, que mostra que a gente está disposto, está aberto a passar melhor aquele que está ao nosso redor. Nada mais oportuno nos momentos atuais sermos intérpretes do amor que Deus derrama sobre todos nós, né, para aqueles que hoje passam por situações difíceis na vida. Eu gosto muito de dizer que o que as pessoas precisam, muitas delas, é de oportunidade. E nós podemos ser o veículo para que essa oportunidade chegue até essas pessoas. É importante que o nosso exercício, a nossa vivência, o nosso dia a dia seja baseado nessa premissa de que eu vou fazer tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu vou servir até a exaustão, porque um dia ou hoje alguém me ajuda, alguém me inspira, alguém me intui, né, me assistencia até a exaustão. Então, é muito importante que nós possamos transformar toda essa gratidão, toda essa vontade de ser melhor em prática através da caridade. E por aí a gente vai trilhando, né, esse caminho precioso, esse caminho sublime, né, de ajuda e de ajudar, de ser útil para alguém. Né? Acho que é muito importante. Eu sei que tem alguém pensando aí, mas eu não tenho condições de ajudar alguém. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que eu sei que não quer ajuda? Todas as vezes que eu ajudo, despreza aquela ajuda ou volta a cometer o mesmo erro. A, que eu dei, que eu entreguei à pessoa. A partir do momento que eu entrego o benefício a alguém, o benefício é daquela pessoa. O fato de nós, né, darmos de alguém, apenas isso, somente isso, faz com que a gente se sinta melhor, se sinta mais feliz, né? Isso parece muito contraditório com tudo que a gente encontra no nosso dia a dia, que são pessoas muitas vezes querendo se aproveitar das situações, né? Buscando a comodidade, buscando o conforto, né? A qualidade de vida, né? Em cima do sofrimento, da dificuldade de muitas pessoas. E nós devemos sempre exercitar esse lado melhor para fazer justamente com que as pessoas se sintam um pouco melhores, né? Tem uma frase que diz o seguinte: eu prefiro a condição, né, um pensamento, na verdade, de um texto, que diz assim: eu prefiro a condição de enfermo ajudando o enfermo do que ocioso esperando a saúde, enquanto desgastam ao relento da indiferença de muitos que minhas mãos calejadas poderiam socorrer. Então, apesar da dificuldade, apesar da falta de recursos materiais, financeiros, né? Apesar da falta aparente de tempo, sempre a gente tem a oportunidade de fazer algo por alguém, mesmo até estando doente.
a gente consegue, em alguns momentos, fazer o bem para outras pessoas, né? Para aqueles que estão ao nosso redor, nossa casa. E a gente consegue fazer com que esse amor, né? Esse sentimento, ele acabe ficando, se movimentando mesmo, né? É, é, ele cresça, né? Espiritual, dessa cadeira. Mártires do passado, da Boa Nova, eles trouxeram a lição sentida, né? Uma lição para todos nós e a sua importância na vida das pessoas. Muito mais do que a palavra só que consola, eles conseguiam dar o exemplo e dar o abraço fraterno da compreensão, porque existe uma diferença básica ou uma diferença maior entre a compreensão e o entendimento. No entendimento, a gente precisa de explicações, a gente precisa que a pessoa justifique os motivos que levaram ela a tomar aquela atitude, né, ou agir daquela forma. Na compreensão, não. Na compreensão, nosso sentimento envolve aquelas pessoas que que agiram equivocadamente e que simplesmente abraça. A compreensão é o abraço fraterno, sem julgamentos, sem pedir explicações, mas simplesmente abraça, porque entende que aquele que cai hoje é o espírito que vai se levantar, talvez muito mais forte, muito mais revigorado para alcançar novos níveis de evolução e crescimento na Terra. Então, a caridade, ela é o guia, é a bússola que nos aponta um caminho ideal, o caminho perfeito que nós devemos seguir. Independente da nossa crença religiosa, se a gente segue o roteiro da caridade, com certeza, além da nossa vida se transformar numa vida muito mais feliz e harmoniosa, a gente vai ter felicidade de contemplar vidas se transformando pela ajuda que a gente acaba dando em alguns momentos e que é locupletada pelas boas energias do mundo espiritual e pelo auxílio que Deus presta a cada um. No momento que a gente doa, no momento que a gente auxilia alguém, nossas mãos não é só as nossas mãos, né? O nosso coração não é o nosso coração, porque Deus se utiliza daquele que ajuda para ajudar aqueles que estão em sofrimento. É muito bonito ver que ao ajudar alguém, a gente consegue identificar a presença de Jesus naquela pessoa que está em sofrimento. Um sofrimento material, um sofrimento espiritual, mas um sofrimento psicológico, um sofrimento mental, que aquela pessoa precisava apenas de um abraço ou de um olhar fraterno, indulgente, sem julgamentos. Tudo a gente consegue com a prática da caridade. A prática da caridade é que vai elevar o nosso mundo de provas e expiações a novo mundo de regeneração através de uma mudança espiritual do comportamento de cada um. Cabe a nós, né, diante dessa responsabilidade que Jesus entregou na mão de cada um, fazer o máximo, fazer o melhor dentro das nossas limitações, mas procurando vencer sempre e fazer um pouco mais, fazer sempre um pouco mais por alguém em sofrimento que está ao nosso lado. A gente não precisa dizer a ninguém, a gente não precisa postar em rede social, a gente não precisa guardar no caderninho. Isso pode ser silencioso, sempre que possível vai ser silencioso. E com certeza, se aqui na Terra, né, se agora as pessoas não reconhecerem o valor que tudo isso tem, podem ter certeza que mais tarde
as alegrias, né, as bênçãos que virá dessa prática desinteressada, que é espontânea, natural, virá muito mais intensamente multiplicada, centuplicada no mundo espiritual. Porque aí a gente vai ter uma consciência tranquila de todo o bem que a gente fez, um caráter reto pela transformação e a reforma, e um coração pacificado. São os três pilares, os três eixos da caridade e da verdadeira felicidade na Terra. Bruno? Oi, tá que estava congelando um pouco Me a ouvindo? sua imagem. Espere você voltar. Tá me escutando? Para um pouco. Maravilha, hein? Está cortando um pouco. Você concluiu, Paulinho? Se a Paulinho voltar. Não estou escutando. Oi, mas eu estou escutando você, viu? Tá me escutando? Eu estou ouvindo assim pouco, Bruno, para mim. Tá ok? Você encerrou ou não? Bora, melhorou. Para fazer uns. Você Mas ainda travando concluiu? muito. Tá, mas queria Eu agradecer fiquei mais assim na uma vez. dúvida se está acontecendo, porque como estava travando, aí eu decidi dar uma paradinha só pra confirmar que estava tudo normal para continuar falando. Vá, continue. Uma outra coisa que eu queria falar e aí também vai regulando meu tempo aí. Vocês quiserem perguntar alguma coisa, se é uma live bate-papo, na verdade é uma conversa, né? Não sou ainda o exemplo da caridade, né? Do amor fraternal, não é isso, né? Eu estou só sendo porta-voz, talvez, do que eu já li em alguma coisa, já vi muitos exemplos bonitos de caridade, né? Das pessoas praticando esse bem maior. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a caridade, ela é o oposto, o antagonismo, né, do egoísmo. E o egoísmo, ele é apontado pelos espíritos como a principal chaga, né, a principal barreira, né, a principal dificuldade, o principal obstáculo que a humanidade tem, né? O entrave maior seria o egoísmo das pessoas. E o egoísmo é justamente aquele sentimento que quer assambarcar tudo para si, né? A pessoa, o egoísta, ele quer deter tudo para si e não pode ver o outro feliz. Então, a caridade, ela acaba sendo justamente o antagonismo desse egoísmo. É tudo que eu quero, que eu tenho para mim, eu quero para o outro. Eu não quero nada para mim que o outro não possa ter. Se eu tenho tudo de bom hoje, o que eu tenho, eu posso repartir com alguém, ou eu posso dar condições também para que o outro tenha. Então, não é também a isenção do desejo, né, de ter determinadas coisas, alcançar determinados objetivos. Não é isso. Mas é tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, eu posso dar ao outro, ou eu posso ajudar o outro a construir. Porque quem é egoísta, de fato, ele acaba tolhindo essa opção, né, ou oportunidade do outro crescer também. Porque é muito ruim para o egoísta ver uma pessoa tomar uma posição maior que ele, ou ganhar mais possibilidades de recurso que ele. Isso realmente é muito difícil e causa muito sofrimento. Então, sendo o egoísmo, né, o antagonismo da caridade, e a caridade o antagonismo do egoísmo, não conseguiremos ser em plenitude, né, na sublimidade do que significa a palavra caridade, sermos caridosos se a gente continuar sendo egoísta. Então,
primeira coisa, eu quero muito ser caridoso. Mas como é que eu faço para ser caridoso? Para ser caridoso, eu preciso ser menos egoísta. Como é que eu vou ser menos egoísta? Trabalhando esse sentimento, obviamente, a partir das necessidades que surgem, que eu tenho, né, a oportunidade de compartilhar coisas com o outro. Então, se eu posso compartilhar alguma coisa com alguém, né, naquela oportunidade é uma oportunidade excelente de treinar o egoísmo. Ou seja, é aquela situação que eu sei que vocês talvez não devem ter passado por aí, mas eu já vi em um filme, em algum lugar, alguém que estava morrendo de fome com uma pipoca que foi lá no cantinho, né, abriu e chegou alguém na hora. Vixe Maria, é uma situação constrangedora, porque é a sua necessidade fisiológica, a sua necessidade básica de alimentação confrontada com a necessidade de evoluir espiritualmente. O grande isso gera uma grande dificuldade de entendimento, porque o egoísta, né? Nós sempre temos uma justificativa, né? Mas eu vou oferecer se eu passei o dia todo com fome e a pessoa comeu ali há pouco tempo. Então, veja, a gente começa a justificar esses sentimentos, né? Esse comportamento egoísta em cima das atitudes de outra pessoa. Quem quer ser caridoso precisa assumir a responsabilidade de olhar para si mesmo e julgar os seus sentimentos. Mas isso, o exercício da divisão, vai me ajudar a ser caridoso? Eu quero. E a pessoa precisa ser muito decidida nisso. A pessoa precisa ter um foco muito grande para alcançar isso. E quando se decide ser verdadeiramente bom, caridoso, muitas dificuldades vão aparecer que já existem. Na verdade, não é porque agora que eu quis ser, tá tudo mais difícil, tá tudo agora de perna pro lado, de ponta cabeça. Não, na verdade não é. É porque a gente já vibrava numa faixa e a gente está tentando vibrar em uma faixa superior. Quando a gente sai daquilo que a gente estava acostumado, da nossa zona de conforto, e procura alcançar um padrão maior, a gente sente a diferença. A gente sente as dificuldades que eram dificuldades que já existiam. Então, poxa, toda vez eu fazia isso e nunca tive problema. E agora, quando eu quero fazer, sempre tenho problema. Porque a gente está em uma faixa diferente que permite que a gente observe que a gente pode tirar um aprendizado daquela situação difícil. Então, quando a gente se dispõe à prática da caridade, as oportunidades de ser caridoso vão aparecer. E as oportunidades de, proporcionalmente, trabalhar o egoísmo vai aparecer também. Então, são coisas que vão se complementar. Proporcionalmente, eu vou aumentando o nível da caridade à medida que eu for diminuindo o nível do egoísmo. O que é mais difícil é porque o egoísmo, normalmente, ele está relacionado intimamente, né? Ele aprisiona as coisas materiais. Então, vê, para ser caridoso, eu preciso deixar de ser egoísta. E para deixar de ser egoísta, eu preciso começar a libertar as coisas materiais. Existe uma passagem clássica do Evangelho que é do encontro de Jesus com o jovem. Então, era um jovem que ele praticava o bem, não era, era indulgente, né? Ajudava todo mundo. E aí Jesus disse, sim, você tem todas essas virtudes. Você tem todas essas competências que tornam um homem de bem. Mas faça uma coisa.
Pegue seus bens e doe aos pobres. Vem e me segue. Era a última cartada que talvez o jovem precisaria para libertar de vez o egoísmo. Só que é muito difícil libertar o material, porque ele está enraizado dentro da gente. É muito difícil dar tudo ao outro. Dar a túnica, dar a capa, fazer 2000 passos com aquele que está do meu lado, quando a gente está cansado. Ou seja, abandonar a materialidade que existe dentro de nós é um passo importante para a prática da caridade. Se a gente se esforça para isso, naturalmente, a gente vai começando a praticar o bem. A gente vai alcançando um estágio de naturalidade, né, na prática da caridade. Então, a caridade ela se inicia como um exercício consciente, né, como uma necessidade impulsionada, talvez, por uma recompensa. Eu queria tanto ser melhor, eu queria tanto o reino dos céus, eu queria desencarnar e encontrar Bruno, né? Eu queria encontrar Getúlio no mundo espiritual, então eu vou fazer a caridade. Então ela começa normalmente como uma recompensa que, com um exercício firme, sincero, ela vai se naturalizando. Então a gente vai se tornando tão natural a prática da caridade, do amor ao próximo, que eu não passo mais a ver Bruno, eu vejo Bezerra de Menezes. Tal é a identificação do espírito com as atitudes elevadas que aquele outro espírito possui também. E é isso que faz distinguir na Terra, né, aqueles espíritos bons daqueles espíritos que foram estrelas luminosas, que deixaram marcas, cicatrizes luminosas na Terra, né? Como é o exemplo de Madre Teresa, né? A gente vai viver 1000 anos e a gente vai lembrar de Madre Teresa. Passar 2000 anos vai lembrar de Irmã Dulce, vai lembrar desses espíritos que marcaram pelo exemplo, né? Pela atitude comprometida no bem e pelo exercício do anti-egoísmo. Existe um momento na vida de Madre Teresa que ela, mesmo diante de todos os trabalhos que já praticava e do compromisso espiritual que ela tinha selado, né, consigo em favor dos mais humildes, né, dos votos de pobreza e tudo mais, ela sentiu a dificuldade, o peso da materialidade na Terra. E aí ela chora, porque ela se sentia sozinha em algumas vezes, né? Ou seja, eram espíritos que mostraram para a gente que a gente precisa exercitar isso. A gente não vai conseguir vencer sem um exercício e sem uma atitude sincera conosco mesmo, sem cobrança do outro. Eu preciso ajudar alguém porque eu sei que alguém precisa daquela ajuda. E não por mim. É porque a gente, como o Sérgio falou em algum momento, se transforma um catalisador daquela ajuda para aquela pessoa. Talvez minhas mãos sejam as mãos que os bons espíritos precisam para atuar diretamente na vida de uma pessoa. E isso eu vou entender não como se eu fosse um espírito evoluído, né, como o Bruno e tal, mas eu percebo isso como um compromisso que eu posso assumir perante a espiritualidade de servir de alguma forma como um vasilhame que, embora imperfeito, consegue deixar um rastro onde passa daquela luz que recebe, né, daquele líquido que recebe e que vai molhando, né, as sementes do caminho. Porque se uma pessoa, durante toda a nossa encarnação, né, se toda a nossa encarnação a gente passar e encontrar uma pessoa só que foi beneficiada com a nossa ajuda, meu Deus do céu, acho que isso vai ser um marco na nossa vida espiritual, né? Porque imagina o bem que a gente não vai conseguir assim ter realizado, né, na vida de alguém, no infinito particular de alguém, né, no universo
universo íntimo de alguém, que é grato, né? Que é muito bom isso. Então, minha preocupação na nossa conversa de hoje é lembrar da importância que cada um tem, né? Cada um tem em fazer a caridade, fazer o bem aonde quer que se encontre. Hoje a gente está num momento quase que completamente virtual, né? Web, a distância, é AD, e a gente pode, de certa forma, usar essa ferramenta, esse instrumento, né, para ajudar e para consolar, para se pôr no lugar, né, para chegar mais junto de tantas pessoas que hoje estão sofrendo por conta dessa prova coletiva que a gente se encontra, né? É um momento grave em toda a humanidade, que uma das caridades maiores hoje que a gente pode fazer é a prevenção, usar da prevenção para evitar a contaminação, né? No contágio em outras pessoas. É uma responsabilidade muito séria, né? Muito grave, que todo mundo consegue fazer, todo mundo pode ter um compromisso, né, de fazer isso em relação à vida do outro e chegar junto dessas pessoas que estão na desesperação, estão enfrentando esses sofrimentos maiores devido à pandemia, né, que tem uma origem espiritual e que nos levará a um nível, patamar espiritual também maior, né? Sempre estar sorrindo ajuda as pessoas a talvez modificarem aquele cenário angustiante de dor e de dificuldade, tá certo? Eu acho que no geral era isso que eu tinha para conversar um pouquinho com todos vocês, né? Eu sei que os livros, a literatura, eles trazem um arcabouço muito maior, o exemplo muito maior, né? E até mais forte na vida da gente, né? Em referência a tantos exemplos de caridade que existiram, que passaram na Terra, né? São muitas definições bonitas, mas eu tive essa oportunidade que Bruno deu de conversar um pouquinho, talvez para despertar um interesse maior na nossa própria vida, de fazer o bem e de não exigir recompensas ou trocas pelo amor que a gente recebe e passa, né? É um movimento. A caridade é esse movimento. É um amor que a gente recebe na nossa vida e que a gente passa. Que a gente recebe, que a gente passa. Que a gente recebe, que a gente passa. E é isso, é agradecer e fazer o melhor que a gente pode para as pessoas. Que maravilha, né, Paulinho? O Paulinho hoje abusou em alguns momentos por ser 1º de abril, né? Aí ele usou algumas pessoas de forma errada como exemplo, mas caridade é isso. Como o Paulinho colocou maravilhosamente bem, não é? De maneira acessível a todos nós, quando ele fala que está ao alcance de todos, não é? Tanto da ordem moral, principalmente, porque quando no Livro dos Espíritos compara a caridade material e a intelectual e a moral, ele vai falar que uma das piores não é você deixar de ajudar material, mas é quando você também tem a possibilidade naquela existência de um bom intelecto e você não compartilha o conhecimento, que ele chama da avareza, né? A avareza do intelecto, do moral, né? Então é terrível, né? Ou seja, isso depende de ter dinheiro, de ter nascido em berço esplêndido, de ter conquistado fortuna nessa existência, não, né? Lembre-se, quanto maior os talentos, seja de aspectos morais, não é? Ou seja, dos materiais, mais responsabilidade. A doutrina espírita ela vai desvelando a luz para todos nós e com isso traz muita responsabilidade. Responsabilidade de agir no bem, que como Paulinho colocou, independe do aspecto religioso, mas Deus, na sua misericórdia, coloca o caminho dos aspectos religiosos para vários cantos da humanidade para facilitar essa ascendência moral tão esperada. E por que essa fora da caridade na salvação, Paulinho falou tanto? Como mudar, como ele falou, a aspectos tão enraigados de reencarnações passadas
se não mudar a inteligência já condicionada no meu corpo físico, né? Ou seja, aquilo que já vou agir de um reflexo condicionado instintivamente, só forçando uma nova situação através do que você realmente pensou, certo? Fazer caridade é importante. Que eu não conheço, não é ninguém que é exemplo para o outro que não vivenciou. Falar, não é? Todos aqueles, como Paulinho falou, Madre Teresa Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, né? Esses estiveram conosco, não foram pelas palavras maravilhosas que fizeram eles serem um exemplo para todos nós. Foram pela vivência do amor, dessa caridade que Paulinho exemplificou nesse contexto, dessas pessoas tão maravilhosas, ou seja, a vivência de quem procurou transformar a si próprio. E a mensagem maior que vem de vários vertentes religiosas e que Jesus fala de que não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a si mesmo, é um ensinamento tão profundo que ele enxerga em nós a nossa natureza egóica ainda, e para explicar o que ele quer que nós ascendemos moralmente no aspecto dessa caridade, ele fala, olha, para você que é um ser egóico, entenda que você tem que fazer ao outro o que você gostaria que fizesse. Porque eu tenho capacidade de compreender isso, porque o egoísmo, como o Paulinho falou, do antagonismo, né, ainda nos domina. Mas esse exercício tão importante tem que ser praticado agora, né, Paulinho? Não deve adiar mais. O momento nunca foi tão propício como você está falando, né? Para exercermos essa caridade. Todos nós, como sempre falamos, ninguém é tão rico que não possa receber algo, ninguém é tão pobre que não possa fazer algo para alguém, não é? Temos, como falamos, a caridade do intelecto, a moral, a material, de todas as formas podemos agir. Enxergue os talentos que Deus lhe proporcionaram, aproveite cada oportunidade, agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco. Paulinho volta, né? Todos esses que estão vindo, os trabalhadores voltam com outros temas. Esperemos que a conexão esteja melhor para a gente poder interagir e fazer mais perguntas com o Paulinho, né? Paulinho é um dos berços iniciais para desenvolver uma boa aptidão, uma boa caridade, é isso, a humildade desse menino que começou trabalhando na doutrina como menino e hoje esse rapaz maravilhoso, não é? Trabalhador, exemplar também, não é? E essa humildade que ele sempre carrega conosco, né, Severino? A gente fala bastante. Paulinho é uma pessoa muito querida por todos nós no Lar de Maria. Né? Agradecer mais uma vez a todos vocês. Amanhã, 19 horas, nós temos nossa palestra doutrinária no canal do YouTube do Lar de Maria, da TV7 e da Rede Amigos Espírito TV. E sábado, amanhã vai ser sobre aprendendo com a morte, vida que segue. Né? Vamos desvendar mais uma vez a vida e a continuidade dela com o nosso amigo Denis Medeiros, da Paraíba, que vai estar conosco, tem um maravilhoso trabalho sobre isso. Amanhã, às 9 horas. No final, abrimos para perguntas também, tá? E sábado, com o nosso mestre em física, vamos estar falando do tema física quântica, espiritualidade e espiritismo. Vamos ter um diálogo maravilhoso em formato bate-papo e também a cooperação e a ajuda de vocês indo lá com perguntas também vai ser muito importante. Se não assinou ainda o canal do Lar de Maria no YouTube, por favor, vão lá, assine o nosso canal, incentive esses conteúdos tão maravilhosos, tão importantes. Essa palestra, esse bate-papo, essa reflexão que o Paulinho trouxe hoje para nós, ainda hoje à noite vai estar no nosso canal do YouTube também. Vai ficar gravado aqui no Instagram, no IGTV, e vamos passar também. Paulinho ia fazer a prece final, mas a conexão não permitiu. Então, vamos encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje, agradecendo mais uma vez, elevando o pensamento a Deus, dizendo: Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima Espiritualidade amiga, quão gratos somos por estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez. Obrigado pela participação, as vibrações de todos que estiveram nessa live. Obrigado pelas palavras do Paulinho, tão cheias de amor, tão delicada, singelas, como pede o nosso Mestre Jesus.
Que essa semente de amor seja plantada em cada um que escutou essas palavras tão importantes. Obrigado, Pai, pela oportunidade do trabalho, porque só assim vamos melhorando e cuidando da nossa reforma íntima. Abençoa, Pai, através dessa energia maravilhosa que estamos aqui sentindo, todos aqueles que estão necessitados. Carrega essa alma de esperança e de vontade, sabendo que a vida sempre vai continuar, porque a partir do momento que fomos criados, não mais morremos. Obrigado, Pai, por essa vida de esperança, confiança na Tua justiça. Obrigado por estarmos juntos, porque nos sentimos mais fortes. Obrigado, Pai. É só o que temos sempre a te dizer, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos, boa noite. Beijo no coração. Amanhã às 19 horas, Severino, e sábado às 17 horas, tá? No canal do YouTube, nosso programa, nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulinho.